Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto, onde o seu direito é o alvo. Hoje a gente vai falar de uma das aposentadorias, tá, gente, do INSS, que é a chamada aposentadoria por idade rural ou aposentadoria rural. E aí vocês vão saber hoje quais são os critérios, tempo de contribuição, que documentação é necessária para você dar entrada na aposentadoria rural, o que é que prova que você tem vínculo com a terra para o INSS. E para passar essas informações em detalhes, nós convidamos um doutor, Luiz Eduardo Melo, que é especialista em direito previdenciário. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradecer o convite, Celane, e cumprimentar todos que estão nos acompanhando. E aí a gente já vai começar, né? Vamos direto ao ponto, querendo saber quem tem direito, doutor, à aposentadoria rural. A aposentadoria por idade rural ela é dividida basicamente em quatro categorias. Nós temos o trabalhador segurado contribuinte, que é aquele que paga ali o INSS como rural. Nós temos o segurado trabalhador, que é aquele que trabalha de carteira assinada como trabalhador rural. Nós temos o contribuinte também, além disso, o individual, certo? E nós temos também o trabalhador avulso, que é aquele que se enquadra, trabalha de vez em quando, né? E geralmente é indicado pelo sindicato ou por órgãos parceiros. E nós temos o principal que a gente mais tem contato hoje em dia, que é o segurado especial, que enquadra como agricultor, pescador, indígena. É aquele que é proprietário da terra, no caso do segurado especial, Isso, ou aquele que tem uma terra arrendada, isso. é isso? Geralmente é o que é um dono de uma propriedade, que tem uma escritura, né, que trabalha em regime de economia familiar, ou seja, a família trabalha plantando e usa aquela mesma coisa que ela está plantando, né? Não usa para vender em grandes proporções. E aí você tem uma carta de comodato, muitas vezes cedida por alguém para que você cuide daquela terra, uma carta de parceria para que você plante e dê uma parte do que planta para um parceiro. É a própria escritura, muitas vezes, que você tem da roça, mostrando que você é proprietário. Entendi. Eu vou pedir à produção para pôr na tela, gente, umas informações que é justamente o que o doutor disse, porque aí a gente ilustra e fica melhor para você que está assistindo a gente compreender, que são os segurados 1 e 2. Vamos ver primeiro. Existem de três ou quatro Isso, tipos, não é isso, doutor? De trabalhador rural. Aí o primeiro seria o empregador rural, que é aquele que trabalha de carteira assinada. isso. Esse é o empregado rural, que é aquele que tem a carteira de trabalho, que na sua carteira tem um vínculo como trabalhador rural mesmo. E aí no item 2 vocês vão observar que é o contribuinte individual, que é aquele que paga o INSS, só que paga como rural. Também tem um prestador de serviço, que é aquele que trabalha de forma avulsa, mas trabalha como rural. Não tem a carteira de trabalho assinada como rural, mas de vez em quando ele trabalha ali de forma autônoma como rural. E aí ele tem um registro pelo qual ele pode provar Isso, futuramente esse vínculo, né, isso, com o trabalho rural e conquistar a perfeito, aposentadoria. exato. E tem um outro tipo também, que é o tipo figura 3, por favor, produção, que é o segurado especial. Isso, o segurado especial, ele se enquadra como aquele agricultor. Aqui a gente vai ver muito no interior, tanto de Juazeiro como de Petrolina, que é aquele agricultor que planta e usa aquilo que planta. Não é um produtor rural, não é um trabalhador, não trabalha para ninguém. Então, para você se enquadrar como um segurado especial rural, como um agricultor, você tem que ter uma terra de no máximo 4 módulos fiscais, né? O módulo fiscal vai depender da região. Você tem que entrar no site da Embrapa para poder você saber. Aqui em Juazeiro, por exemplo, é de 65 hectares. Então, 65 vezes 4. Então, Uhum. você se enquadra ainda como agricultor. Em Petrolina, por exemplo, são 55 hectares. Então, 55 vezes 4, você se enquadra ainda como um agricultor, como segurado especial. E tem uma série de documentos para o segurado especial que você prova que você é o segurado especial agricultor, né? Entendi. Diferente do segurado contribuinte e do segurado trabalhador, que prova com a carteira de trabalho ou com o pagamento para o INSS, o segurado especial ele tem que juntar documentos, tem que juntar Entendi. papel. O segurado especial é aquele que tem a propriedade da terra, ou aquele que tem a posse da terra, ou seja, E comodato que isso fala, faz um né? comodato, isso, uma Entendi. parceria, um usufruto, ou é mesmo proprietário, né? Uhum. A Então, própria. o segurado contribuinte, no caso, aquele prestador de serviço, aquele que eu já confundi, minha gente. Doutor, explica de novo. O segurado que
Isso, pode provar com a carteira de trabalho, e o outro isso, segurado pode comprovar pelas prestações de serviços, né, e pela isso. contribuição, é mais simples a É comprovação. isso, é mais simples porque está tudo diretamente ligado ao governo. Então, quando o segurado, o empregado, ele trabalha, o empregador ele tem que recolher esse valor do trabalho dele para o INSS. Então, já vai constar no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O contribuinte, quando ele pagar também, o INSS já vai estar sabendo que ele pagou. O avulso também. Agora, o segurado especial, o agricultor, que a gente tem mais convívio hoje, Uhum. ele tem que provar por meio de papel, por meio de Entendi. documentos, uma série de documentos. Documentos. Então, no caso, os dois primeiros casos é mais fácil porque já está no sistema do governo. Isso, Mas aquele que, na verdade, é o segurado especial, né, rural, isso, ele precisa provar com vários documentos. Eu vou pedir à produção para pôr na tela novamente o segurado 3, que ali a gente colocou a lista de documentos isso, que é necessário para provar que o agricultor ele tem vínculo com a terra e, portanto, ele pode requerer aposentadoria rural. Aí a gente tem que são as chamadas, na letra B, provas rurais ou instrumentos ratificadores, como informado no INSS. isso, Aí, ali, contrato de arrendamento, de parceria, de comodato rural, como se falou, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, porque, nesse caso, doutor, o segurado especial rural ele tem que desenvolver a economia, ou a agricultura familiar. isso. Você não pode plantar para vender em grandes proporções, né? Então você pode ter um regime de economia familiar que ali você trabalha com a sua própria família, por isso regime de economia familiar, e tem um regime de economia individual, onde você trabalha sozinho, ali planta e consome aquilo que você planta. Cria um carneirinho, uma ovelha, um porco, mas ali você não vende em grandes proporções, não é um produtor, Uhum. não é um grande pecuarista. Então esse se enquadra como segurado especial, né? E como a gente mencionou, o segurado especial ele tem que juntar documentos, né? Ali tem um exemplo da contrato de comodato, da declaração de aptidão ao Pronaf. Nós temos uma série de documentos que mostram Uhum. que aquela pessoa é rural, né? E Isso. ali, essa lista que tá na tela é um exemplo. Nós temos mais de 50 documentos que você consegue comprovar. Mas o mais importante disso tudo, eu gosto de falar para o pessoal, são três coisas. Primeiro, não jogar documento velho fora. Muitas vezes a gente tem, nós urbanos, entre aspas, nós temos o costume de, por exemplo, você tem a sua conta de luz, aí você passou de 5 anos da conta de luz, você joga as contas de luz fora. Para o segurado especial, o agricultor, é interessante pelo menos juntar uma ou duas contas do ano muito antigo, uma ou duas contas de 2010, uma ou duas contas de 2005, para você provar que daquele tempo todinho você estava na roça. O segundo ponto é sempre lembrar de colocar nesses documentos a sua profissão como agricultor. E isso é importante porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas são mais informadas, então não acontece tanto isso. Mas você pega de uma pessoa antiga, por exemplo, uma certidão de casamento. Quando você vai olhar a qualificação da mulher, tá lá do lar. Muitas vezes a mulher ia no cartório e o pessoal perguntava, né? Você faz o que da vida? Não, eu fico em casa. Aí o cara colocava do lar. Só que para o INSS a do lar é a doméstica, né? Então existe essa diferença. Então sempre lembrar de colocar como agricultor, né? Agricultor, agricultora. Isso, agricultor, agricultora, Uhum. pega uma nota fiscal, fez algum serviço, pegou um arame, pegou um insumo, pegou uma enxada. Ó, me dá uma nota fiscal aí. Como é que você quer essa nota fiscal? Se não já tiver sua ficha na própria empresa, você pede, ó, coloca aí minha profissão como agricultor. E o terceiro ponto interessante é você sempre lembrar de colocar o endereço como seu endereço da roça. Porque existem pessoas que têm um parente, uma mãe, um pai que tem uma casa na rua, na cidade, e aí, por questão de correspondência, para o correio chegar mais fácil, coloca o endereço como da rua. Na rua. Só que quando você vai puxar esses documentos, às vezes são até documentos bons, só que você coloca no sistema do INSS, quem analisa é uma pessoa de qualquer lugar do Brasil. Não uma pessoa daqui de, Hum, de Petrolina que vai saber que Rajada é povoado de Petrolina. Não, não é. É uma pessoa de entendi. qualquer lugar do Brasil que acha que Petrolina é uma cidade, Rajada é uma roça, então você está longe da cidade, está longe da roça, entendeu? Entendi. Então, sempre lembrar de colocar o endereço como sendo o endereço da roça, Sempre o endereço da área rural e na não área da área rural. urbana. Isso, Porque aí, isso, quando vai preencher, por exemplo, a autodeclaração é um documento, né, que o servidor especial rural ele tem que preencher.
Essa autodeclaração, o doutor vai explicar aqui para a gente, explica melhor do que eu, praticamente vai contar a história de vida. Então, um dos problemas, não é esse, doutor, que Isso, acontece, que, por exemplo, tem a aposentadoria negada, é esse, isso. o choque de informações. É o mau preenchimento da autodeclaração, né? Antigamente nós tínhamos o sindicato que ele fazia uma declaração de atividade rural. Ou Uhum. seja, você ia no sindicato, não era obrigatório você pagar o sindicato para fazer isso. Mas às vezes você chegava no sindicato, estava em atraso, e aí você queria essa declaração, o sindicato lhe cobrava para que você ficasse em dias para poder fazer. Então, hoje não é mais obrigatório. Deixou em 2020, deixou de ser a declaração de atividade rural que você conseguia junto ao sindicato e passou a ser a autodeclaração. Como o próprio nome já diz, você mesmo declara. E aí, nessa autodeclaração, sempre tomar o cuidado de colocar as informações corretas. Por exemplo, colocar o tamanho da sua roça, colocar a área que você explora, colocar o que você cria, colocar o que você planta. Isso é muito, muito importante. Também é importante, por exemplo, o segurado especial, eu não sei se todos têm essa informação, o segurado especial ele pode trabalhar até 120 dias durante o ano, sem perder a qualidade de segurado especial. No Então, caso, esses 120 dias, ele pode trabalhar na rua, é isso? isso, ele pode trabalhar, Na isso, área urbana. isso. Então, por exemplo, períodos intersafra, períodos de muita seca, o segurado especial ele pode ir para a rua trabalhar. Só que aí, quando ele vai preencher a autodeclaração, ele muitas vezes esquece de colocar esse período, ou às vezes um período mais longo que ele passou longe da roça. E aí, quando vai dar como você citou, né, o choque de informações, quando vão bater, checar as informações, aí diz, não, João diz que trabalha na roça de 2000 a 2023, só que aqui está dizendo que ele passou 5 anos de contrato com a prefeitura. Como é que é isso, João? Aí o INSS vai lá e nega. Aí traz uma dificuldade de judicializar, enfim. Entendi. Geralmente, quando é negado, tem que ir para a Justiça Federal, É, entrar com ação na Justiça Federal, isso. pedindo uma revisão, é isso? Isso. E geralmente tem um recurso administrativo. Só que a gente tem um histórico extremamente negativo dos recursos administrativos que demoram bastante. Aí geralmente os advogados especialistas pegam o caso e colocam na justiça. Que aí Entendi. você consegue, por meio de petição, explicar o que aconteceu, explicar as coisas que ficaram entreabertas. Uhum. E a depender do caso, você consegue explicar até mesmo prova testemunhal. Você traz uma testemunha e explica se aquela pessoa realmente é da roça ou não. Entendi. Quais são os critérios, doutor, que o INSS exige? Nós vimos aqui os tipos de aposentadoria rural, o que é que a gente precisa para provar, o que é que o agricultor precisa para provar. Mas quais são os critérios que o INSS exige? Ou seja, como é que eu sei que já chegou o tempo, né, que eu já posso entrar com o meu pedido de aposentadoria rural? Então, são basicamente dois requisitos, né? O primeiro é a idade, e aí esse não mudou com a reforma da Previdência. São 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. E o segundo requisito é a carência. Carência, para aqueles que não sabem, é um tempo mínimo que você precisa contribuir para o INSS ou mostrar que você está na roça. Para a aposentadoria por idade rural, esse tempo é de 180 meses, ou seja, 15 anos. Aqueles famosos 15 anos, o pessoal diz, não tenho 15 anos de roça ainda, não tenho como me aposentar, então esses 15 anos são necessários para conseguir uma aposentadoria, tanto Entendi. para o homem como para a mulher, só que para a mulher, a idade dela é 55. Muda só a idade, né, Isso. entre homem e mulher, mas o tempo para homem e mulher é o mesmo. Isso é a vantagem do segurado especial, vantagem, entre aspas, obviamente o segurado especial sofre muito com a labuta de roça, mas para uma aposentadoria por idade urbana, hoje em dia, para a mulher é 62, então são uma redução de 7 anos. E para o homem é 65, então é uma redução de 5 anos. Imagine no sol maravilhoso aqui, gente, Pois da é. região do Vale, né? 15 anos de roça, não são 15 dias e é um trabalho Isso. realmente árduo. Esses 15 anos, doutores, eles têm que ser necessariamente ininterruptos Não, não ou, necessariamente. por exemplo, Maria trabalhou 5 anos numa roça aqui no interior de Juazeiro, mas passou 3 anos trabalhando na cidade, depois voltou para a roça, né, para a área rural, como trabalhadora rural lá em Uhum. Petrolina. E aí, quando ela for aposentar, como é que faz? Não, não necessariamente precisam ser ininterruptos, certo? Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas elas esquecem de juntar documentos. Vão lembrar de juntar documentos quando já estão com 45 anos a mulher, 50 anos o homem, então fica muito próximo da idade para poder juntar os documentos. Aí o que que acontece? As pessoas, por exemplo, elas conseguem mostrar, como não é ininterrupto,
conseguem mostrar que elas são seguradas especiais a partir dos 14 anos para o INSS. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para o pessoal. Vamos dizer que Maria chegou ali aos 45 anos. E aí ela começou a juntar documentos com 45 anos na roça. Chegou aos 55, ela só tem 10 anos, não tem os 15 anos necessários para se aposentar. Mas aí ela lembra que quando ela tinha 14 anos, ela nasceu e foi criada na roça. Ela começa a pegar os documentos de 14 aos 20 anos. Então, junta os 6 anos, os 14 aos 20, mais os 10 que ela tem. Então, já junta e já consegue se aposentar, porque aí passou da carência, né, dos 15 anos. Ótimo, bom saber. O que poderia, doutor, atrapalhar o processo de aposentadoria, além do que a gente comentou aqui, né? Muitas vezes preenche a ficha de um modo errado, né? Não houve má fé, não houve tentativa de enganar, nem de mentir, mas preencheu errado, ali já vai ter um indeferimento, ou seja, uma negativa, né? Mas que outra situação pode acontecer? O principal que eu gosto de falar para as pessoas é a falta de documentos. Como a gente acabou de falar, a pessoa às vezes está perto da idade de se aposentar, e aí vai correr atrás de documentos, vai correr atrás de declaração. A falta de documentos é o principal. Mas os cuidados, como a gente citou, ter cuidado de, por exemplo, não passar mais que 120 dias fora da roça. Ter cuidado também com os vínculos, principalmente a gente que atua muito no interior, vínculo de prefeitura, que o pessoal chama, né? A gente vai ali para a região do Pernambuco, tem muito isso aqui também. Aqueles vínculos de prefeitura, quando passam nesses 20 dias, atrapalham muito. Porque aí você diz que é de roça, quando puxa seu quinis, diz que você trabalhou na prefeitura, em uma profissão que não tem nem muito, não é muito parecido com a agricultura. E outras coisas também, por exemplo, até mesmo o vínculo do cônjuge. Então, por exemplo, acontece muito de a esposa fica na casa, cuidando da roça, e o marido vai trabalhar na cidade, né? O marido vai ser motorista, vai ser vigia, vai fazer alguma coisa, porque a roça tá difícil, a mulher fica em casa cuidando dos meninos. Esse vínculo do marido, ele pode atrapalhar a aposentadoria por idade rural da esposa. Nossa. Então, é por isso que é muito interessante, quando for fazer um requerimento, procurar a ajuda de um advogado especialista para que ajude, para que explique, por exemplo, o INSS, ó, João e Maria. João está trabalhando na atividade urbana aqui, só que Maria sempre ficou em casa, sempre foi da roça. Então, até o vínculo de um cônjuge pode atrapalhar na sua aposentadoria rural. Eu confirmo, houve um caso de até uma conhecida minha que o esposo dela é caminhoneiro, mas era da área rural. Ela optou em ficar na área rural e aí ela teve a aposentadoria negada por essa razão. Isso. Realmente de Acontece muito isso. É preciso pagar o sindicato rural para se aposentar? Não, isso aí é um mito, né? E aí, nem antigamente você precisava disso. Como a gente falou, o sindicato ele emitia uma declaração de atividade rural, né? Quem fazia essa declaração era o próprio sindicato. No caso, uma observação, doutor. Independente de estar sindicalizado ou não, era o sindicato que tinha essa responsabilidade de emitir uma declaração. Era um documento a mais, Entendi. Entendeu? Aí o INSS pedia esse documento. Então, o sindicato era que ia lá responsável por fazer. Entendi. Certo? Então, muitas vezes chegava, essa declaração que a gente chama de autodeclaração era feita pelo sindicato. Em 2020, com as mudanças com o último governo, essa declaração de atividade rural foi substituída pela autodeclaração. Deixa de ser o sindicato a fazer a declaração para ser você mesmo a declarar a sua vida rural. Então, hoje é assim, inclusive, hoje a autodeclaração ela é feita, inclusive, pelo próprio sistema do INSS. Antigamente era manual, né? Escrito, você escrevia tudo, e hoje ela é feita pelo próprio sistema, que aí usa a modernidade. Eles vão colocar as informações que eles têm na base do governo, junto com as informações que vocês colocam, que você pode colocar na autodeclaração. E vão colocar essas informações. Se der certo, se você diz que trabalha 20 anos na roça e eles têm 20 anos de documentos seus no governo, aí a sua aposentadoria vai ser concedida. Agora, tem alguma falha, aí ou ele chama para cumprir a exigência, que era para você se explicar, ou ele nega. Entendi. Olha a importância de juntar os papéis, minha gente. Fica a dica para quem é da cidade também, né? Documentos são importantes. Interessante que a questão da nota fiscal, né? Para o agricultor, para o segurado rural, especial rural, é interessante ter notas de vendas de produtos, né? Lá da roça dele. E alguns não sabem disso, que essa nota fiscal pode ser, por exemplo, utilizada para provar o vínculo, né, com a terra. Porque muitas vezes você chega para comprar uma coisa, pega a nota fiscal e joga fora.
Mas é importante, tanto com aquela questão que a gente falou, colocar a profissão e colocar o endereço. Endereço A da profissão roça. agricultor e o endereço da roça. Isso. Até mesmo por exemplo, ficha hospitalar, ficha de agente de saúde, ficha de dentista, até isso você consegue usar como documento para provar que você é da roça. Interessante, né? Informação valiosíssima. Doutor, quais as alterações que foram trazidas pela reforma que houve agora da Previdência? Isso. A reforma de novembro de 2019, ela trouxe uma série de alterações na Previdência, muitas mesmo. Inclusive, como a gente citou, neste instante, a idade para se aposentar para a mulher, hoje é 62 anos. Mas, felizmente, para o segurado especial rural e o trabalhador rural também não houve alteração. A idade continua sendo a mesma, 55 anos mulher, 60 anos homem. O que houve de alteração, e aí tem os seus pontos positivos e os pontos negativos, talvez mais negativos que positivos, é o pente fino maior do INSS. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo já viu alguém que se aposentou com um documento de um vizinho, com um documento de um parente, sem nunca ter pisado na roça. Então, o pente fino do INSS foi o positivo para isso aí. Entendi. Porque, querendo ou não, o rombo da Previdência também passa por essas Pelas questões de fraudes. fraudes. Então, Exatamente. passa por isso. Mas o ponto negativo é a questão do pente fino também para as pessoas que têm direito. Né? Porque por muitas vezes a pessoa trabalhou uma vez na cidade em 2000 e pouco. Aí o vínculo nunca foi fechado. Quando você chega para se aposentar, o INSS diz, não, você tem um vínculo em aberto. Aí nega a sua aposentadoria. Então, é um pente fino, talvez extremo, até para as questões de pessoas que têm realmente o seu direito. E que está de boa fé, né? Isso. Que realmente trabalhou e aí acaba dificultando. Mas, né? resumidamente, não teve alteração. Ótimo, boa notícia. É necessário ter um pedaço de terra em seu nome, a gente falou logo no início, mas é bom a gente frisar aqui. Eu tenho que ter uma terra no meu nome para que eu possa me aposentar como Ai, gente, Segurado especial. segurado especial rural. Essa resposta, depende, né? Porque vamos dar os exemplos para poder as pessoas entenderem melhor. Vamos dizer que João é o filho que mora com o pai e com a mãe, nunca deixou de morar com os pais, mora ali na mesma casa, na mesma roça com os pais, nunca construiu família, nunca teve filhos, e aí mora com os pais. Tanto que quando vai puxar os documentos dos pais, aparece o filho como dependente ali também. Se João chegar para se aposentar com os documentos dos pais, provavelmente ele consiga, porque ele ainda está naquele vínculo dos pais. Familiar. Né? Agora vamos dar o exemplo de Maria. Maria logo cedo casou-se e foi morar numa roça, até mesmo na roça dos pais, mas numa casa diferente dos pais. E aí ela tem esposo, tem filhos, construiu uma nova família. O INSS entende que Maria ela tem que ter uma roça no nome dela, porque ela está constituindo uma nova família. Então, o INSS entende que você tem que ter uma roça, mesmo que seja a mesma roça. Que aí vai aquela questão do documento que a gente falou. Uma carta de comodato, uma carta de parceria. Seu pai cede um pedacinho da terra para você montar uma casa. Isso tem que estar documentado. Isso, documentado. E para a carta de comodato, mais ainda, você fazer o reconhecimento da assinatura. Porque muitas pessoas vão se aposentar em 2023, aí colocam trabalho na roça desde 2000. Só que quando vai olhar o reconhecimento da assinatura, está lá de 2023. Aí não, o INSS sabe que a carta foi feita agora, né? Exatamente. Então lembrar sempre de guardar papel. Guardar papel e sempre, se possível, autenticar os documentos. Muito importante. Pode não conseguir provar com essa carta, mas pode provar com outras documentações que a gente já falou aqui, as notas fiscais, né? Certidão de nascimento, casamento, relatório médico, documentos de hospital, enfim. E qual o valor da aposentadoria? O valor, em regra, principalmente do segurado especial agricultor, o que a gente mais lida, ele é de um salário mínimo, certo? É basicamente um salário mínimo. Agora, para o contribuinte rural e para o trabalhador que trabalha de carteira assinada como trabalhador rural, pode variar um pouquinho, porque às vezes o salário é um pouquinho maior, entendeu? Mas a regra geral para o segurado especial ela é um salário mínimo. Um salário mínimo. Pouco, né? Achei pouco, imagina. Infelizmente. Trabalho árduo, pesado, né? É porque você tem, no caso do segurado especial, que aí vai entrar essa questão de vantagens e desvantagens. O segurado especial, ele não paga o INSS. Ele só junta o documento, como a gente falou no começo. Entendi. Então, ele não paga o INSS, mas o INSS dá um benefício para ele. Então, dá um benefício só um salário mínimo. Tá explicado. Entendi agora.
entendi. Agora fez mais lógica, tem mais lógica. Quanto tempo demora, doutor, assim, uma média, né, desse Uhum. processo de aposentadoria? Eu queria que fosse um dia, mas se a gente for olhar a regra dos processos administrativos, era para ser 30 dias, prorrogáveis por mais 30 se tivesse motivo justificável. Só que a gente tem exemplo, por exemplo, de aposentadorias que estão em análise desde novembro, Ah, 6 entendi. meses, 7 meses. Então, assim, em 2021, no começo de 2021, o STF, nosso Supremo, homologou um acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS. O próprio Ministério Público viu que estava demorando demais as coisas. Eu acho que nesse ano 2021, se eu não estiver enganado, eram mais de 1 milhão de processos em análise no final do ano. Entre 2022, 2021 e 2022, se eu não estiver enganado, foram 1 milhão e 300. Então, só aumentando. Só E aumenta. o Ministério Público percebendo que o INSS estava demorando demais. Então, eles fizeram um acordo. Ó, você tem um tempo máximo. Não vai ser o tempo de 30 dias, mas também não pode ser um tempo Isso. exacerbado, né? Então, eles colocaram, por exemplo, LOAS, 90 dias, auxílio-doença, 45 Hum, dias. E aí, a aposentadoria ficou como 90 dias. Então, hoje, quando alguém chega lá no escritório, eu já digo logo, ó, vai ser no mínimo 90 dias. podendo Pode ser ser que vê prorrogável? menos. Aí é que tá. Quando chega os 90 dias, que aí a gente é, conversa com o cliente, a gente fala, ó, a gente tem que entrar com algumas medidas. Ou faz uma diligência, vai lá no INSS, ou cobra na ouvidoria, ou liga para o número do 135, ou Uhum. entra com algum tipo de processo. Então a gente tem umas maneiras de tentar resolver essa questão, mas o prazo que a gente coloca mínimo são 90 dias. Entendi. Uma pergunta, doutor, quando o erro é do sistema? Uma colega, né, entrou com pedido de aposentadoria, a documentação toda correta, ela pediu que eu olhasse, Uhum. enfim, mas houve um erro de digitação numa data e o erro foi lá do INSS. Gente, ela está padecendo para Imagina. conseguir resolver isso. No caso, tem que ser os órgãos de denúncia. Isso, o que que acontece? Existe uma questão bem específica no INSS que se chama reabertura de tarefa. Só que as pessoas acham até que é mito, que ela nem existe, porque é muito específica. Quando você tem um erro escrachado do INSS, como um erro desse de data, você tem que pedir uma reabertura de tarefa. O que é isso? É você falar para o gerente, ó, vocês erraram. Reabram uma tarefa aí que eu vou provar que vocês erraram. Só que a grande maioria das vezes não acontece isso. Aí você tem duas opções: ou recurso administrativo no próprio INSS, ou entrar com ação judicial. Entendi. No caso, a melhor forma de agilizar o processo de aposentadoria de um agricultor é judicializando. É, a grande maioria das vezes, porque essa é a importância também de procurar um advogado especialista. Especialista. Porque, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem que demora esse tanto tempo. E Entendi. aí ficam aí naquela esperando, aí passa dos 90 dias, elas não conseguem fazer nada. E aí é importante procurar um advogado que vai orientar. E aí o advogado vai fazer alguma Uhum. diligência, vai entrar em contato com o INSS, ou então vai entrar com algum tipo de ação para Entendi. poder mandar um juiz ou botar o INSS para julgar logo seu requerimento. Nossa. E no caso, doutor, de um agricultor, João, né? Seu João já está com tudo certinho, no tempo de aposentar, está com a documentação toda que prova o vínculo, enfim. Mas aí seu João está com um problema, por exemplo, de coluna, né? Grave, e ele não consegue mais trabalhar, porque para dar entrada no processo tem que estar trabalhando, não é isso? Tem que ter atividade. Aham. Tem como acelerar, no caso do seu João, o processo dele? Assim, a doença em si, ela não tem como acelerar, Uhum. entendeu? O problema em si, você não tem como fazer com, tem uma prioridade aqui no sistema do INSS que eu coloco que eu tô com uma doença terminal, uma doença crônica, infelizmente não tem como fazer. O que tem como fazer, como a gente disse, é procurar um advogado especialista que Entendi, aí ele vai procurar os meios para poder desenrolar esse requerimento. entendi. E os documentos para provar eu posso juntar a partir de que idade, doutor? Olha, o INSS, ele entende que os documentos são a partir dos 14 anos. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu da Maria, né? Ela Uhum. chegou com 45, comprou uma roça. 45 aos 55 só tem 10 anos. E aí, como é que completa os outros 5? Aí Maria lembra que estava trabalhando na roça dos pais dos 14 aos 20. Então o INSS entende que dos 14 aos 20 você pode provar. Aí você pega a sua Hum, declaração de matrícula da escola. Para os 16 anos você pega seu título de eleitor com a votação na época na cidade que era da roça. Enfim, às vezes a menina conseguiu, acontece muito das mulheres, elas
fazerem, casarem e terem a filhos e conseguirem a salário maternidade rural já é uma prova também. Pronto. Então, desde o 14. Só que o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele entende que pode ser a partir dos 12. Então, se você precisar judicializar, já vai sabendo que desde os 12 você consegue provar que você é da roça. Já procura a documentação lá, desde os 12, né, que possa provar seu vínculo com Isso. a terra. Pode acumular aposentadoria com outros benefícios, doutor, essa aposentadoria rural? Isso. A aposentadoria rural, ela pode acumular com alguns benefícios. Por exemplo, você pode acumular a aposentadoria rural com a pensão. Então, você pode acumular a pensão com a aposentadoria por idade rural, desde que a pensão seja até um salário mínimo, mas acho que essa é Entendi. conversa para outro programa. Mas, por exemplo, você não pode acumular aposentadoria e auxílio-doença. Entendi. Ou então duas aposentadorias. Aposentadoria de roça e aposentadoria de rua. Você não pode Entendi. acumular. Mas aposentadoria e pensão, que geralmente é o que acontece. Pensão por morte, Pensão por né? morte, isso. Joana ficou viúva, sempre morou na roça, e Isso. aí vai aposentar. Entendi. Ela tem direito a ter essas duas, Isso. acumular essas duas, Isso. esses dois benefícios. Perfeito. Me perdi, minha gente, mas vou me achar aqui. Qual o tamanho máximo de terra de um agricultor trabalhador rural para que este não se enquadre como produtor rural? Pronto. O segurado especial rural como a gente comentou, é um agricultor, um regime de economia familiar em que ele não tem uma terra muito grande e ele produz ali, vende uma besteirinha ou outra, mas usa basicamente o que produz e consome o que produz. Basicamente isso. Entendi. Então, a propriedade, ela é no máximo de 4 módulos fiscais. Ah, tá. E quanto é um módulo fiscal? Módulo fiscal, você entra no site da Embrapa e você vê. Em Juazeiro, por exemplo, são 65 hectares. Em Petrolina são 55. Então, se a sua roça tiver mais do que 65 vezes 4 Entendi. hectares, né, você não se enquadra como um agricultor, você já é um produtor rural, já é algo maior. Maior, entendi. E esse processo, como o senhor falou, pode levar até 90 dias, né? Até mais um pouquinho, não vamos ser tão otimistas assim. Mas quando a aposentadoria é aprovada, esse valor ele vem retroativo ou não? Ou é só a partir do momento em que é deferido, né? Ou seja, é positiva a resposta do INSS. Você recebe sim, vamos dar o exemplo também para o pessoal ficar mais fácil de entender. Eu dou entrada hoje no pedido de aposentadoria, né? Hoje é dia 16, né? Isso, de Hoje maio. é dia 16. A aposentadoria demora os 90 dias, sai dia 16, dia 18 de agosto. Esses 3 meses que ficaram à espera, eu recebo tudo direitinho, se a aposentadoria for deferida, né? Se ela for concedida. Uhum. E o que muita gente não sabe também é que mesmo que eu judicialize, por exemplo, eu judicializei, o processo foi negado em 16 de agosto. Eu judicializei. Na justiça eu provo que desde o dia 16 de maio eu era rural. Então eu recebo desde o dia 16 de maio. Entendi. O processo pode demorar 1, 2 anos, eu vou receber todo o retroativo. Todo retroativo. Se eu provar que desde o dia 16 eu era rural. Gente, como é bom falar com quem entende. Que aula, doutor. Aprendi horrores. E aí, gente, fica a dica. Qual o seu Instagram, doutor? Meu Instagram é @luizedu.rodrigues. Se eu não estiver enganado é esse. Mas depois eu vou relembrar para poder. Luiza.rodrigues, advogado, salvo engano. Super indico, gente. E aí vocês podem, eu vou pôr lá no Instagram do Direito ao Ponto, vocês passam lá e dão uma olhadinha. E na descrição aqui desse vídeo também vai ter o Instagram do doutor. Que prazer, doutor. Volte mais vezes. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Agradeço a todos que estão nos ouvindo aí. Espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas das pessoas. Gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.